nosso canal Memórias do Futebol Amador. Hoje estou recebendo o Giovanni, filho da dona Alvina, ex-morador do Guatá. Vai contar um pouco da trajetória dele no futebol. E Giovanni foi campeão com o time do Esporte Clube do Guatá em 80, né, Giovanni? Tudo bem? Isso, tudo certo. É um prazer muito grande estar aí contigo. Sim, a gente foi campeão pelo Guatá em 1980. Me parece que foi a primeira vez que o Guatá foi o primeiro campeão. título. Isso. Primeiro título aí da Liga, né? Isso. Tinha ganhos já alguns torneio início, alguma coisa assim. Sim. Em 64 chegou até a disputar o estadual profissional, mas título de liga o primeiro foi em 80. Sim, sim. Foi uma turma muito boa, viu, rapaz? Eu como guri, na época, antes de 80, nesse time que eu participei, né, a gente sempre acompanhou o time do Guatá, o time do Sombra, sempre teve bons times, né? Certo. Uma época muito boa no futebol aqui no Guatá, nossa. Mas esse time de 80 marcou, viu? Marcou muito, tinha um time muito... E não só o time do Guatá, viu, rapaz? Naquela ocasião ali, tinha bons times aqui. Tinha o time do Henrique Lage, que era um timaço, aquele time... Futebol era muito forte aqui na região. O time do Henrique Lage, eles tinham, eu me lembro assim, ó, embora há muito tempo, né, já passou, mas a gente tinha o Laurinho no gol, tinha o César. Laurinho Quan? O Laurinho Quan. Aí tinha o César, um cara alto, jogava na zaga, depois mais tarde jogou no Próspero, me parece. Depois tinha o Hélio Bum, Hélio Gazola, o Mar do falecido Senil, o falecido Mar, né, o Mazinho. Sim. O Mar Vicente, Tinho, o Neguinho. Era um time máximo. Quando o Guatá jogava com eles, e normalmente, além da rivalidade por natureza que já tinha, né, entre o Guatá e o Henrique Lage e tal, e ainda assim, olha, era só partidaço, só tá passando a bola pro goleiro aí, ó. Giovanni foi goleiro. Goleiro. Tem a mãe ainda? Depois que eu joguei aqui, eu abandonei completamente. A gente começa cedo aqui no Guatá, e eu, ao menos, comecei bem cedinho e tal, e parei cedo também. 80 nesse campeonato, tu estava com quantos anos? Eu estava com 19 anos. 19 anos? Isso, 19 anos, mas eu comecei bem cedo no time do União Mineira, gurizão, 15 anos. 15 anos eu era titular no União Mineira. Nossa, o time do União na época também tinha uma rivalidade muito grande na época com o time com o Guatá. Mas na época eles chamavam de Sombra. Me parece, eu posso estar enganado, mas me parece que o nome Guatá ele só assumiu quando disputava o campeonato, entende? Porque não, aconteceu, o Guatá foi fundado em 45. Isso. E aí, em mais ou menos 67, ele teve uma parada, parou as atividades, não disputava mais campeonato. Aí entrou o Sombra, que era a mesma turma, isso. Mas com o nome de Sombra. E aí só disputava amistosos. Exatamente. E aí, em 76, o Guatá volta a disputar campeonato, voltou a disputar a Larne. Inclusive essa história até o saudoso Dionaldo contou. Sim. Eles ganharam o torneio início da Alarme, nos pênaltis contra o Itaúna. Isso, né? E aí o Guatá volta em 76, 77. Isso. E aí organizaram a Liga Lauro Miller mais ou menos 78, 79. 79 o Guatá não foi muito bem. Isso. E aí 80 que a gente conseguiu o título. Então, rapaz, tempo bom assim, tem uma saudade, porque na época tinha uma rivalidade entre onde eu comecei aqui, né, foi no União Mineira, o campo aqui, né, onde... Quem era o treinador na época ali, tu lembra? Não, sim, lembro, o time do União Mineira, nós tínhamos um bom time também. O treinador, no meu tempo, agora um pouco antes foi o Valdo, o irmão do Vete, mas no meu tempo o treinador do União Mineira era o Luiz Dutra, mas ele chamava o pessoal ali os Dutra de Marreco. Tinha o Luiz, que o Luiz também às vezes jogava, mas era o treinador. Aí tinha o Mário Dutra, que era o irmão, tinha o Adair, que jogava na zaga, e nessa época, no União Mineira, nós tínhamos um timaço também. A zaga era um pouco pesada, tinha o tal de Sebastião, tinha o Juarez, que trabalhava na distribuidora de bebida aqui em Lauro Miller, tinha o Adair Marreco, o Adair Dutra, falecido, né? Também era pesadão.
mas dali pra frente dava para dizer que era um timaço. O Zezinho também jogou nesse time na época, tinha o Teda, tinha o Caio Binicai, irmão do Ratinho. O Caio, no caso, estava aqui no União Mineira e o Ratinho estava, vamos dizer assim, iniciando era aspirante no Sombra. do Guatá ainda. Exatamente, é. E tinha o Teda, como eu disse, o Teda... o Zé do Taidinho, o Teda, o irmão do Nori ali, o Teda do seu Nelson. Do falecido Nelson. Porque depois teve o Teda da Dona Lavínia, que também Teda foi Dona jogador. Lavínia, né? Nossa senhora, mas eu não peguei o tempo do Teda, eu lembro, eu era gurizão na época, vamos dizer assim, eu era gandula. Mas uma grande partida, uma vez eu jogou o União Mineira, esse time com o time do Sombra. Aí eu tinha, isso eu acho que foi em 77, 8, eu devia ter uns 16 anos. Nossa, o time do Sombra e o time do União Mineira, esse que eu falei, que também era um bom time, o time do Sombra era um timaço. Nossa senhora, quer dizer, pra mim era uma coisa tipo um sonho assim, cara, porque era o pessoal que eu tinha como... a gente se inspirava, né, e ficava olhando, eu era gandula uns anos atrás lá. Se inspirava naquela turma? Era o Lírio de gol, era o Negrito, o Joel na zaga, aí tinha no meio tinha o Dal, tinha o Passarinho, o Jaiminho. Nessa partida que o União Mineira jogou lá contra o Guatá, contra o Sombra, o Ratinho jogou também pelo Sombra, contra o Mac, o falecido Joel. O falecido Joel, cara, mas pô, o Lírio no gol, como eu falei. E aí nós tínhamos, né, esse time que eu falei do União Mineira. Tu lembra do placar? Esse jogo, se não me falha a memória, foi 0-0. Até lembrei agora de um outro que eu estava passando batido, o Jairo Ronk. Me marcou muito. Me parece que foi 0-0, mas no finzinho do jogo, rapaz, o Jairo perdeu um gol que até hoje eu lembro na trave de cá, que era embaixo do barranco ali. Eu, um gurizão de 16 anos, né, não tinha experiência, mas eu adorava jogar. Gostava, fazia aquilo mesmo porque era uma paixão. E estava chovendo, tinha chovido durante o jogo começou em tempo bom, depois virou. E aí mesmo que a partida ficava mais gostosa, que coisa maravilhosa. Foi no campo do Guatá? No campo do Guatá, um partidaço, lotado aquilo, rapaz. E o Jairo, sobrou uma bola lá pro Jairo, e o Jairo era muito bom, rápido, meio que jogava na ponta direita, veloz. E ele veio sozinho, e e agora? Eu saí, e aí eu resolvi voltar, simplesmente achei que não devia sair, que era uma coisa maluca, Aí eu voltei, inexperiente, era voltar meio de costas, e eu dei as costas pro Jairo, eu dei uns 3 passos, e ele não chutou, cara, não sei porque ele não chutou. Aí quando eu virei, ele já tinha meio que adiantado um pouco a bola, tal, enfim, não fez o gol no finzinho da partida. Chutou pra fora? Sim, chutou pra fora. Mas nessa eu fui contra o corpo dele e tal, se chocamos, e a bola espirrou, foi pra fora. Um dos lances assim que marcou. Na verdade, essa partida marcou muito pra mim. Pelo fato de eu estar jogando, o Resto também estava jogando nesse dia, Passarinho. Nossa, era um timaço. Era jogo de algum campeonato? Não, amistoso. Estádio lotado. O estádio lotado. Então, aí eu comecei no União Mineira, assim como o Teda, né? Eu acho que o Zezinho também, eu acho que começou aqui no União Mineira, essa turma que eu falei. E depois, quando o time do Guatá entrou na liga e começou a disputar, aí me convidaram, aí foi eu, o Teda e tal. Aí a gente acabou deixando a União Mineira e foi onde eu fui pro Guatá. Mas na verdade ali, o Lírio, nossa, o Lírio dispensa comentário. Pois é, eu ia te perguntar, nessa fase aí, o seu Lírio vinha já em fim de carreira, até a gente entrevistou ele disse que começou a ceder espaço pra ti, que vinha chegando novo, né? Isso, foi. E aí tu jogou, praticamente tu jogasse aquele campeonato todo titular. Sim, foi. E isso eu até queria. O seu Lírio foi uma inspiração pra ti? Foi, não tenho dúvida. Na verdade, os goleiros, eu lembro, quando eu era gurizinho, tenho uma vaga lembrança de um tal de Camargo. Eu lembro muito Camargo vagamente. foi goleiro no Guatá. Ele veio de Caxias, ele era goleiro do Henrique Lage. Olha. E ele jogou emprestado pro Guatá no estadual. Olha, tá vendo? Eu lembro, mas muito vagamente assim. Foi profissional ele. E aí eu lembro da época do seu Hélio, lembro da época do Caeté, do Gasté, Gasté, e aí o Lírio. Então eu lembro, nossa, e o Lírio na época, né, que aí eu era adolescente e tal. E nessa época que eu fui pro Guatá, na verdade eu fui a convite do Lírio e do seu Nelson, não que eu tenha ganhado a posição do Lírio, porque eu com toda sinceridade não ganharia se fosse num time, sendo observado por um treinador, eu acho que eu não ganharia a posição do Lírio. Na verdade o Lírio me passou a camisa dele. Porque na época o Lírio já estava meio que se afastando, no caso da titularidade, voluntariamente. Ele comentou. E estava cuidando se não me falha a memória, ele ficava mais envolvido
com os aspirantes, o juvenil, cuidava do campo. Exatamente, ele parou e começou a treinar isso, a gurizada. Se não me falha a memória era isso, porque dos titulares o treinador era o seu Nelson, mas o seu Lírio nunca se afastou dali. Então quando eu comecei a jogar pelo Guatá, que eu acho que foi em 79, o primeiro campeonato, e 80 que a gente foi campeão, o Lírio, nossa, era além de inspiração, na hora do sufoco estava na reserva, o Zezinho também às vezes ficava na reserva, e até uma partida que muito me recordo, uma partida no ano que a gente foi campeão, em Lauro Miller com o Henrique Lage, eu acho que até foi no primeiro tempo, eu levei um chute aqui na nuca, rapaz, uma saída de bola que eu dei no pé do falecido Mazinho, né, a gente chama do Mado Seni. Não deu outra, tive que sair, entontei, na hora eu fiquei, mas alguns 2 minutinhos depois aquilo escureceu, caí, me levaram para o hospital. É o jogo que o seu Lírio te substituiu, aí o seu Lírio né? entrou e se não me engano, se eu não estou enganado, aquela partida a gente ganhou 2-1, mas na hora que eu sei, se eu não estou enganado, estava 0-0, ainda foi no primeiro tempo. O Nori contou essa história e também. Foi uma correria, me levaram para o hospital e eu me acordei no pé do morro, meio que sem saber o que estava acontecendo, aí me acordei, voltei assim, meio atordoado e tal, enfim, aí voltei à noite, eu acho, para casa, e aí quando a gente soube do resultado tinha sido 2-1, mas contra o Henrique Lage, meu Deus do céu, cara, a partida era osso duro mesmo, era uma rivalidade. Todo mundo que passou pelo Guatá conta isso, em vários tempos diferentes, mas era uma dificuldade grande enfrentar o Henrique Lage e o Atlético Mineiro também. Nossa, o Atlético também era outro. Tu enfrentou o Seuzinho, tu enfrentou? Então, nós pegamos uma época aí, eu gurizão, cara, 19 anos, né, 18, 19 anos. Só cara bom pela frente. Se pegar esse time que eu mencionei ali, que eu recordei do Henrique Lage, depois pegar o Zinha. Eu falo do Zinha, não é o Zinha, porque o Barro Branco tinha 2 Zinhas. Um eu nunca joguei contra, que era um Zinha que trabalhava no banco do Bradesco, que jogou um tempo no Samba, mas eu jogava muita bola também. Mas esse Zinha que eu estou me referindo agora, é o Zinha, eu acho que era o Zinha mais velho, famoso Zinha. Que veio de Laguna? Isso, é esse Zinha. Nossa, então nós jogávamos. Eu com 18 anos, 19 anos, jogando contra o Zinha, contra o Toquinho, cara. Eu te contar. O Zinha foi um cara profissional que não jogou em time grande, jogou aqui, né? Mas era o mesmo. Sim, era um jogador zaço. Teve uma partida do Guatá, se eu não estou enganado, foi em 81. Nós precisávamos do empate numa partida aqui contra o Atlético. Essa partida nunca, principalmente o lance, que é um gol que eu tomei, que foi falha minha, no terceiro gol deles, bem, já adiantei o resultado. Nós precisávamos do empate. No primeiro tempo, terminou o primeiro tempo, nós 2-0. Se não me falha a memória, era a semifinal, o vencedor ali daquela, nós íamos jogar a final. 2-0 no primeiro tempo e o empate bastava para nós. E os caras fizeram 2-2 e no terceiro gol, um gol de falta, puta, que falha minha. Do Zinha? Foi do Zinha, não me falha a memória, foi o gol do Zinha. Na trave de lá, oposta ao barranco, nunca esqueço. Chutou a bola alta, e eu fui quando eu resolvi pular, pufa, a bola caiu assim, do nada, na gaveta. Foi humilhante, porque além de eu ter tomado esse gol, uma falha. Chegou a jogar alarme? Que pena, nunca disputei alarme, cara. Nunca disputei. Só ficava na torcida mesmo. E como eu disse, eu comecei cedo e terminei cedo. Tu vê? Então, eu disputei 79 e 80 pelo Guatá, fui campeão em 80. Aí em 81 continuei pelo Guatá. Em 83, aí em 82 eu não me recordo se o Guatá, eu não lembro nada de 82, mas em 83 eu lembro que aí eu disputei pelo Barro Branco. Provavelmente o Guatá nesse ano não disputou, porque senão se o Guatá tivesse disputado, eu teria jogado aqui. Eu só lembro que eu disputei e fui campeão pelo Atlético também. Fosse campeão? Foi campeão em 83. E tenho a camisa até hoje, por sinal até estava com ela ali dentro do carro. O Zinha jogava ainda? O Zinha não estava mais. O Toquinho já tinha parado na época, o Toquinho era o treinador, que foi o Toquinho que me pegou aqui. Eu acho que o Guatá nesse ano não disputou e o Toquinho me levou lá para disputar esse ano. E aí, esse ano, o Mac já estava jogando pelo Henrique Lage. Então por isso que eu acho que nesse ano, em 83, o Guatá... Só foi jogado aqui em outros times? Certamente. Enfim, aí o Henrique Lage de novo no meu caminho, cara. Na final de 83, o Atlético jogou, aí foi no campo do Atlético,
e eu não me lembro o resultado, parece que foi 1-0, 0-0, só sei que o resultado... Então a gente foi campeão duas vezes pela duas, Liga Louro Miller. Sim, uma pelo Guatá em 80 e em 83 pelo Atlético. Foi um timaço também, o Atlético também tinha um time muito bom. Aí eu encerrei em 80... Deixa eu te perguntar um pouco antes, claro. E nessa época já tinha treinamento específico para goleiro ou era só treino de jogo? Não, eu ia no campo. Não, eu ia no campo com frequência treinar. Treinava o finalização. Lírio me dava muito macete, o Lírio sempre me orientava bastante, mas eu não saía do campo, eu adorava aquilo. Jogava bola todo dia. Eu lembro que na época eu ia com o menino ali, como é que é o nome do filho da dona Tereza e do seu Nilton Lúcio, que morava ali na rua... O Neco? Na rua do Neco, lá na rua de trás. Não, mas onde não o Zezinho era o Neco, se criou. Não, era o Nilton. Nilton, tá? Ah, que pena que agora eu tô lembrando da fisionomia acidente? dele. Não, agora eu lembro qual é o Nilton. Não é o Nilton Nazário, não. Não, é o filho do seu Lúcio, que tocava na banda ali da Santa Bárbara, mas infelizmente agora eu estou esquecendo o nome dele, embora esteja recordando. E ele ia te treinar no gol? Isso, eu pedia e ele ia sempre comigo. Ele chutava com a mão na trave, jogava certo. E eu com duas bolas, eu nem levantava, eu jogava no outro canto, jogava no outro canto. Tinha treinamento. Voluntariamente, a gente ia, né, porque gostava daquilo e tal. Então, e a força de vontade, né, cara? A gente tinha uma energia, adorava, gostava. E nessa época aí, tu como goleiro, qual era aquele centroavante que te deixava cabreiro de jogar assim? Isso, hoje vou encontrar esse cara de novo. Tinha uns caras assim que eu tinha, entre aspas, assim, não é medo, assim, mas muito respeito. Tinha o Mavicente, que jogou conosco muito tempo aqui, quando eu jogava contra o Henrique Lage. Na época ele estava no Henrique Lage. Parada era dura. E na Henrique Lage também tinha o Tim, jogava muita bola. E quando a gente jogava contra o Atlético, o cuidado todo era o Toquinho e o Zinha, embora não jogava como centroavante e tal. Meio mas, atacante, né? Nossa senhora, era demais. Eu tinha realmente. Mas o Mavicente, o Tinho, poucas vezes que eu joguei com o Hélio Gazola, contra o Hélio Gazola, também eram os caras que, assim, que eu realmente. Falta, o Mavicente cobrava falta muito bem. E quanto goleiro, teu ponto forte era bola aérea, saída de gol? Não, eu acho que o meu ponto, eu tinha um ponto fraco, certamente tinha vários, mas o que eu sentia que eu precisava melhorar era em cobrança de escanteio a minha saída. A saída, na bola aérea. Eu acho que isso, bola aérea, cruzada, eu acho que eu tinha a minha dificuldade. Falta, eu gostava, não tinha medo, eu tinha assim uma confiança em falta, inclusive em pênalti, tinha confiança em pênalti, porque eu tinha um macetezinho em pênalti, entende? E agora esperava o batedor... Saída de bola, de cruzamento de canto, eu acho que eu pecava muito. Não, o macete de pênalti, cara, eu nunca comentei isso, mas eu tinha, viu? Primeiro que eu assistia os jogos, e eu observava quem era o batedor e qual era o canto que ele batia. Observava a maneira de ele bater. Eu observava. Eu sabia exatamente onde o sujeito batia. Habitualmente ele batia aqui, outro batia aqui. Porque no meio de jogo, às vezes o cara bate um pênalti colocado, inventa, né? Mas numa decisão, ele vai bater no canto que ele bate mais forte. Naquilo que ele se sente mais seguro, que habitualmente bate. Então o que eu fazia, cara? Eu nunca comentei isso para ninguém. Eu fazia o seguinte, quando ia um sujeito que eu já conhecia, que habitualmente batia mais no canto esquerdo, eu sabia, ele bate sempre no canto. Hoje, no time profissional, a gente fez na televisão, é muito comum os caras dizerem, olha, o fulano lá bate normalmente no canto tal, e eu só me recordo, na época eu já fazia, essa observação. Então um sujeito ia bater um pênalti que normalmente eu sabia, já via ele batendo. O Henrique Lage, por exemplo, o Mavicente, ia bater o pênalti. Na Copa ele já batia... Copa de 2014 no Brasil, né? O goleiro da Argentina, fora uma decisão de pênalti, ele tinha um papelzinho enfiado na calça, marcando o ponto forte do profissionalismo já faz isso. Eu, na época, já ficava atento. Por exemplo, o Mavicente ia bater para o Henrique Lage contra o Santista, contra o Candidê, e batia naquele canto. Não dava outro, eu pensava, a probabilidade de um pênalti contra o Guatá, eu jogando, e ele bater naquele canto é grande. É grande. Só que para provocar, era o meu macete, e eu não ficava no meio do gol.
Mas eu também não ficava lá no outro canto para o cara desconfiar. Eu dava a impressão para o batedor que eu estava mal colocado. Eu sempre ia sair pro outro lado. Eu saía um pouquinho, por exemplo, se o Marcos batia no canto esquerdo do goleiro, eu não ficava no centro, a perna aberta em centro. Eu ficava tipo um passo a mais, um pouquinho a mais para o lado direito, que era realmente para provocar ele para chutar no canto que ele habitualmente chutava. E tu veio estar preparado para sair para aquele lado. Lógico, e eu já antes de tudo eu vou sair para o canto esquerdo. E o canto que eu pensava, eu vou sair para aquele canto, era o canto que eu deixava um pouquinho mais aberto. E normalmente funcionava, lógico, pegar canto é muito difícil, mas eu levava muita sorte de pênalti. E como eu falei ali, a gente aqui, eu acho que aconteceu com a maioria, né? A exceção talvez seja o Rato, né, que começou cedo, mas o Ratinho, em 97, aí 96, 97, estava sendo campeão, estava jogando. Sim, ele foi campeão em 80 contigo, em 96, 97. Imagina, 99 ainda jogou uma virtual. Eu olhava de vez em quando assim, eu não acredito que o Ratinho ainda está com essa energia e jogando bola titular, ainda, rapaz, tá doido. Quando ele quis jogar, ele foi sempre o camisa 10 titular. É incrível. Eu, no caso, parei cedo, né? Tive as razões, né? A vida da gente conduz, né? Foi estudar, foi trabalhar. Isso, Então, em 83 eu joguei esse campeonato pelo Atlético, e se não me falha a memória, em 84, aí foi o meu último campeonato aqui na região, eu disputei pelo 7 de setembro a Liga Tubaronense, que o treinador de Braço do Norte. Isso. E o treinador lá era o Valdo, que eu até fiz comentário aqui no início da nossa conversa, que ele é natural do Guatá, treinou União Mineira um pouco antes de mim e tal, mas nessa época ele era o treinador do 7 de setembro e veio aqui, pegou eu, se não falha a memória, o Mac, eu não tenho bem certeza se não levou o Rato também, eu lembro perfeitamente. O Rato me contou que ele já jogou nesse time, então não sei se nessa data. Eu acho que sim, eu tinha uma vaga lembrança do Rato, o Mac, certeza, então foi eu, o Mac e... Foi um dos poucos lugares que ele jogou fora daqui, foi o 7 de setembro. Exatamente, aí eu acho que foi isso, foi em 84, aí foi onde eu encerrei. Aí, foram bem no campeonato? Eu não me recordo. Na verdade lá, embora o Vardo tenha me levado para o time do 7 de setembro, mas eu lá fui reserva. Fosse reserva? Fui reserva. O goleiro, eu não lembro o nome dele, mas era um cara muito forte, uma presença, goleirão. Ele tinha vindo do Ercílio Luz, eu não lembro o nome dele, mas eu fui reserva desse goleiro aí. Estava saindo do profissional. Na época, ao menos, o pessoal comenta, diz assim, Vaninha, a tua vinda para cá, ao menos, aí falou o nome do goleiro, que eu como eu disse, eu não me recordo, eu lembro da fisionomia dele, mas não recordo o nome. Ele não era muito de treinar, sempre dava susto na turma, sempre chegava meio, o pessoal já estava no vestiário a hora que ele chegava. Não tinha ninguém no banco para... Isso, ao menos o que me falavam lá na época, que ao menos esse goleiro, ficou mais centrado. Mas lá eu não lembro de ter jogado nenhuma partida não, mas ia todo domingo e tal. Aí o próprio time bancava gasolina, se não me falha a memória, ainda dava mais um trocado. Na época eu já estava trabalhando em Criciúma, né? Aí eu saía de Criciúma, ia todo domingo lá, o pessoal. Então eu tenho boas recordações e agradeço, assim, embora tenha passado tanto trabalho, mas tudo isso foi importante, né? Para a construção, né? do caráter da pessoa, a dedicação, o objetivo, né? A busca sempre de algo melhor e trago no coração mesmo os momentos tristes, né? De perdas de trabalhadores, que eu lembro, na época eu carregava almoço para os mineiros, né? Então eu sempre tive muito contato com os acidentes nas minas. Eu estava todo dia na boca da mina levando marmita. Fazia um biquinho, ganhava um trocado. Isso, ganhava um trocado, trabalhava também como engraxate. Então essa dureza da vida na infância, tudo me foi tão importante, né, para o desenvolvimento e hoje, né, estou com meus 60 anos recém, né, 60? Completo, 60, fiz em fevereiro. E tudo foi muito importante, cara. Eu agradeço a Deus, enfim, de ter tido o passado que tive, a amizade e até hoje, essa ligação. O Guatá, cara, é coisa impressionante. Eu dei aula ali no curso de Direito. Se algum aluno, ex-aluno meu, ver essa entrevista aqui, esse bate-papo, vai confirmar isso, cara. Em sala de aula o tempo todo falava nesse Guatá. Que ligação que a gente tem, rapaz, com esse Guatá. Na época que eu estava em São Paulo fazendo estágio obrigatório pela universidade lá e atendimento à população carente, né, do cinturão da cidade lá.
E atendi um senhor que aí perguntei, né, de onde ele era, que a gente perguntava para preencher uma fichinha, e ele falou Quatá. Eu levei um susto, cara, porque eu nunca tinha escutado Quatá, porque tem uma cidadezinha lá no interior de São Paulo que é Quatá. Quando ele falou Quatá, o meu coração disparou. Assim, será possível? Será? Então a ligação tão forte com essa terra aqui Valeu, Divano. Sensacional. Agradeço ter se deslocado de Criciúma aqui para dar entrevista e participar. Prazer, foi super legal. E a gente espera aí, dentro de algum... Seja breve, a gente quer reunir esse time de 80 que foi campeão pelo Guatá. E aí fazer uma festa com essa turma aí. Legal. Valeu, obrigadão aí.